Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé para a sua vida e também trazendo uma palavra para que você possa ter mais sede e mais fome da palavra e da presença de Deus. Hoje a nossa mensagem começa com o texto base no livro Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao 38, que diz assim: o cabeçalho do texto diz: cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, Jesus fez questão de chamar a atenção de toda a multidão quando declarou de forma incisiva que todo aquele que deseja seguir a Ele, Senhor Jesus, deve negar a si mesmo. Deve tomar a sua cruz e segui-lo. E para segui-lo é necessário negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, que é individual. Jesus está falando da extrema necessidade de todo cristão ser servo. Ou seja, o cristão se anula para servir a Deus e aos homens, visando a salvação eterna de todos. Jesus, quando fala a respeito da cruz de cada um, ele se referiu às aflições pelas quais passamos nesse mundo, mas também ele se refere a todas as coisas em que devemos abdicar, rejeitar, dispensar de nossas vidas, coisas que desagradam a Deus, os pecados, as práticas que entristecem a Deus. Temos que ter uma vida frutífera, cuidando para não cairmos nas ondas das futilidades desse mundo em que vivemos. Jesus foi enfático também quando declarou ser imprescindível para podermos segui-lo. Vivemos sem nos preocuparmos em demasia com as nossas próprias vidas, a ponto de nos valorizarmos mais do que devemos, como muitos homens e mulheres fazem, ao se auto-endeusarem, tomados de muito orgulho, arrogância, vaidade, ambição, enfim, coisas que não condizem com a verdadeira vida cristã. Não nos deixarmos levar pelo exagerado cuidado pelas nossas próprias vidas nos ajuda imensamente para alcançarmos a vida eterna. Jesus disse que todo cristão deve perder sua vida, ou seja, ele deve viver de acordo com o propósito e com o plano de Deus, anulando seus próprios planos traçados que os tiram do caminho que Deus deseja que sigamos. O cristão deve buscar em Deus direção para a sua vida, em todas as áreas. O cristão deve consultar a Deus antes de tomar decisões importantes, para assim ele, cristão, estar mais apto e mais próximo da vontade de Deus para a sua vida. Jesus diz que é inútil para o cristão tentar salvar a sua própria vida. E isso também ele disse para todos. Ou seja, se o cristão tenta viver com as forças dos próprios braços, querendo tomar a frente nas suas decisões, se esquecendo de Deus, é como querer salvar a sua própria vida. Jesus está falando que o cristão deve se comportar em total submissão a Ele. Isso mostra a confiança do cristão em seu Senhor. Isso mostra que há um compromisso do cristão
para com o seu Senhor. Isso significa perder a própria vida por amor ao Senhor Jesus Cristo e o amor ao Evangelho. Jesus alerta a respeito do homem ambicioso ao extremo. Esse fatalmente perderá a sua salvação. A ambição desenfreada é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, pois significa que o homem não está nem um pouco interessado em ter compromisso, aliança com Deus, pois esse homem abraçou de corpo, alma e espírito o mundo e as coisas que nele há. Jesus ainda diz que nada que o homem conquistar aqui na terra será suficiente para ele pagar pela sua salvação. Jesus já pagou com um alto preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus ainda se refere às pessoas que se envergonham dele, escondem crer nele, pessoas que evitam mencionar o nome dele, pessoas que se envergonham de assumirem crer no evangelho dele. Jesus disse que ele, o Filho do homem, ou seja, o Filho de Deus, do Filho de Deus Pai, também se envergonhará dos homens que são tímidos, que se envergonham das suas palavras santas. E o evento ao qual Jesus, o Filho do homem, se envergonhará dos homens, descompromissados com Deus, será no instante do arrebatamento da igreja do Senhor, igreja sem mácula, gloriosa, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Palavras que descrevem a igreja que subirá pelos ares ao céu, ao lado do Senhor Jesus e dos seus santos anjos. Essas palavras se encontram na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 27. Tomar a nossa cruz significa honrarmos a crucificação do Senhor Jesus, dado o valor, o alto preço pago com sangue inocente. A cruz é um símbolo de sofrimento. Em a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Mas a cruz também é um motivo de alegria. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 13, diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. A cruz também é um símbolo de morte. Em Atos, no capítulo 10, versículo 39, diz: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram-o num madeiro. A cruz é também um símbolo de zombaria. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 39 e 40, diz: e os que passavam blasfemavam dele, meneavam a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica-o, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. A cruz é símbolo de rejeição também. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra viva é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. A cruz também é um símbolo de renúncia pessoal. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando o homem e a mulher tomam a sua cruz para seguir a Cristo, eles negam a si mesmos,
como observamos em Lucas, no capítulo 14, versículo 26 e 27, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, nessas palavras, não estava apoiando a destruição das famílias. O que ele quis dizer é que, caso haja oposição dos familiares ao chamado de Deus na vida do cristão, ele deve optar por Jesus, deixando a família em segundo plano, pois o que mais importa é agradarmos a Deus, e se a família é contrária à nossa missão com Cristo, temos que avançar como discípulos fiéis, não abandonando a carreira que o Senhor Jesus propôs para nossas vidas aqui na terra. Nossa missão como cristãos que carregam suas cruzes é, em primeiro lugar, lutarmos até o fim contra o pecado, crucificando nossas aspirações pessoais. Segundo, lutarmos contra Satanás e os poderes das trevas, para ampliar o reino de Deus aqui na terra, enfrentarmos a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. E terceiro, sofremos o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo, por testificarmos com amor que as obras dos homens que não temem a Deus são más, são obras perversas, lembrando que as perseguições ocorrem também porque não concordamos com os valores morais e por optarmos por uma fé diferente, e também por rejeitarmos os padrões e as filosofias terrenas da sociedade composta por uma geração adúltera e pecadora. Adúltera, biblicamente falando, por trair a Deus, por rejeitar a Deus e os seus preceitos. Pecadora, porque mesmo tendo consciência dos seus graves erros, essa geração não busca um conserto com Deus, buscando o seu perdão para trilhar o caminho proposto pelo Criador através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados. Mais uma palavra de ensinamento, não é uma pregação, e sim um ensinamento que traz aqui a respeito do que significa carregarmos a nossa cruz. As pessoas muitas vezes perguntam o que significa carregarmos a cruz. E nós aqui tratamos justamente a respeito da cruz que cada um de nós temos que carregar como cristãos. E eu agradeço a todos pela atenção. Essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. E lembrando que nós estamos no YouTube, e peço a todos para que se inscrevam no canal, acionem o sininho para que possam receber notificações de novas mensagens, e curtam também a mensagem no YouTube, mais no YouTube do que no Facebook, mais no YouTube, porque é do YouTube que o canal vai crescer, com as curtidas no YouTube. Vai ajudar mais as curtidas no YouTube. Nós não buscamos curtidas, mas o YouTube exige que haja o maior número de curtidas para que o canal possa crescer. Agradeço a todos pela atenção, um forte abraço a todos e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos tenham um dia cheio da paz e da presença do Senhor Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.